Fala galera, estamos chegando com mais um bate-papo aqui no canal do YouTube, no Fala Veloso. Muito obrigado pela audiência, por sempre passarem por aqui, para avisar os amigos também que agora tem live aqui no Fala Veloso e por participar sempre com a gente. Então hoje o papo é sobre seleção brasileira, o jogo do Brasil e Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E olha que sufoco, hein? Foi mais um susto da seleção brasileira, a gente que esperava uma reação que veio. O Brasil venceu porque até aqui a campanha era realmente muito ruim. Eram só 2 vitórias em 6 partidas aí com o Diniz à frente da seleção, realmente fazendo um trabalho muito ruim. A seleção vinha de 3 derrotas consecutivas nas eliminatórias para a Argentina, para o Uruguai e para a Colômbia. Isso nunca aconteceu na história da seleção para se classificar para uma Copa do Mundo. Então, a gente precisava da vitória que aconteceu. Mas se a gente for analisar como aconteceu essa vitória, acho que ainda preocupa. Dorival está tentando aí um entrosamento, está tentando trazer o torcedor mais próximo da seleção, mas ainda com dificuldade, porque o futebol não empolga o torcedor. O torcedor ainda não se sente representado por essa seleção e foi mais um jogo duro, um golpe do torcedor que foi ao estádio e viu uma seleção com futebol muito pobre. Individualmente a gente reconhece que a seleção tem bons valores, mas no coletivo não funciona. Dorival teve dificuldade, trocou muito o time, fez as 5 alterações, alguns problemas aí de jogadores lesionados nessa preparação, mas o resultado, a vitória foi boa, os 3 pontos excelente, o Brasil salta aí do 6º lugar, muito ruim, para um 4º lugar, né, no meio ali da tabela de classificação, mas o futebol realmente continua preocupando. A seleção terminou a partida contra o Equador encurralada ali atrás. O Brasil não conseguia ter posse de bola e 1-0 aquele resultado muito perigoso. E o Equador, embora não tenha dado grande trabalho ali para o Alisson, mas foi uma seleção, um time que pressionou a seleção brasileira, que não tinha alternativa para sair ali de trás. Alguns jogadores acabaram fazendo uma partida muito boa, outros decepcionaram, como foi o caso do Vini, né? O Vini fez uma partida muito ruim em Curitiba e o Dorival não mexeu no Vini. O Vini jogou os 90 minutos com os acréscimos, claro, hoje não se joga mais 90 minutos, mas enfim. O Vini não fez uma partida muito boa e o Dorival acabou não mexendo. Mexeu em várias posições, tirou o Luiz Henrique, que até não fez uma estreia ruim, até que jogou bem, não foi o grande destaque, mas até que jogou bem. E mexeu ali no Paquetá, colocou o Lucas, tirou os 2 volantes, o Gerson entrou, o João Gomes, mas para mim o grande destaque do jogo foi o André. O André fez uma partida muito boa e o Dorival acabou tirando o André do time ali no finalzinho já do 2º tempo. O André vinha bem e eu acho que faltou Endrick nesse time. O Dorival poderia ter colocado mais uma vez um menino que tem entrado bem, tem feito gols importantes pela seleção brasileira e o Dorival mais uma vez deixa o Endrick de fora, não coloca o menino em campo, que poderia, num jogo como esse, complicado, duro, ser ali, de repente, até um jogador que trouxesse um pouco de tranquilidade. O Endrick tem feito esse papel na seleção com o Dorival, quando o Dorival acaba optando por ele. Então, a seleção que o Dorival colocou em campo aqui com o Alisson, Danilo, o Alisson, aliás, fez uma boa defesa no final do 1º tempo. Um contra-ataque que ele saiu muito bem, fechou o ângulo ali, fez uma defesa e depois o Gabriel Magalhães acabou salvando em cima da linha. Era o empate do Equador. Olha a situação, hein? No Brasil, o jogo, em Curitiba. O Danilo é um jogador que o Dorival gosta, confia, não tem jogado por ali, né? Aliás, tem jogado pouco na Europa, mas é um jogador que vai pouco à frente, né? O Danilo não tem essa capacidade de chegar no fundo. Fez um cruzamento e, aliás, errado ainda no jogo. Então é um jogador que não aparece muito no ataque. O Dorival precisa encontrar solução para esse lado direito. O Brasil tem dificuldade. A dupla de zaga seria Marquinhos e Militão. Militão sentiu a coxa, entrou Gabriel Magalhães, que aliás eu gosto, acho bom jogador. O Arana que começou jogando, depois foi substituído pelo Wendel. O Arana também sentiu um probleminha, foi substituído em função de lesão. Mas o Arana pouco apareceu no ataque também. O Brasil precisa ter essa força pelos laterais, né? Pelas laterais. Os 2 laterais não foram ofensivos hoje. Isso, é claro, compromete o Brasil no seu ataque, compromete a força de ataque da seleção brasileira quando você não tem
laterais que chegam muito à frente. O André, para mim, o melhor do jogo. O André foi muito bem no desarme, foi muito bem na armação. Um jogador que vem ganhando espaço na seleção brasileira. Para mim, não deveria ter saído do jogo. O André acabou sendo substituído, mas fez uma grande partida o André. Eu acho que esse aqui vai começar a conquistar esse espaço no meio de campo. O Bruno Guimarães também sumido, né? Sumido, tranquilo, sem comprometer, mas sem aparecer também. Um cara que precisa distribuir a bola ali. Depois entrou o Gerson, teve pouco tempo. Entrou a partida, já tinha 62 minutos, né? Teve meia horinha só o Gerson. Não conseguiu também ter uma grande participação. O Paquetá, que é uma insistência do Dorival Júnior, eu acho que o Paquetá também é muito médio, mediano no jogo. Poderia ter sido mais vertical, não é esse jogador, é muito toque do lado, muito toquezinho de chaleira, de letra, mas sem ser objetivo. Então aqui também, para mim, precisa encontrar outro jogador, precisa ter solução para esse meio de campo. Até o Estevão pode fazer essa função. O Estevão pode fazer, o Rodrigo pode fazer, isso para os jogadores que o Dorival tem convocado, né? Então eu acho que precisa achar uma alternativa para essa função. O Vini, que não foi bem, realmente o Vini joga muito no Real Madrid, está concorrendo a bola de ouro, mas na seleção mais uma vez decepcionou. O Vini não fez uma grande partida e não foi substituído. Tomara que o Dorival não tenha cedido às pressões, né? Porque quando substituiu no último jogo não, algum tempo atrás, o Vini Júnior foi criticado, né? A TV acabou pegando o Neymar no estádio, questionando a substituição, e aí o Dorival hoje, mesmo com o Vini não jogando bem, não mexeu no time, não tirou o Vini do jogo. O Vini permaneceu até o final e não fez uma boa partida. Teve duas oportunidades o Vini. Duas oportunidades no jogo, uma ele chutou, o goleiro pegou, mas fraquinho ali no canto direito. Outra ele foi lançado por dentro ali pelo André, fez a jogada, mas chutou para fora. Então, o Vini não foi bem, mas ficou no jogo. O Rodrigo fez o gol. O Rodrigo fez o gol e é um jogador que aí alternou, jogou um pouco pelo lado esquerdo, jogou centralizado. E é um jogador que realmente vem jogando bem. Do outro lado, a estreia do Luiz Henrique, já falei que foi muito bem. Depois entrou o Estevão. Aí sim, esse menino, o Dorival precisa dar mais tempo para ele. Foi a estreia hoje, entrou ali aos 62 minutos também. Fez algumas jogadas, ensaiou algumas jogadas, não apareceu muito, até porque a partir desse momento o Dorival colocou o time mais para se defender do que para tentar jogar contra o Equador, e o Brasil teve muita dificuldade. Terminou o jogo acuado ali atrás, sendo pressionado, o Equador melhor que o Brasil no segundo tempo, e por pouco ali não acaba empatando o jogo, que seria uma tragédia para o Brasil, né? Que vem numa sequência muito ruim. O Brasil em 7 jogos conquistou só a 3ª vitória, 4º lugar nas eliminatórias, então vem com uma campanha muito ruim. Melhorou depois dessa rodada, claro, com relação à sua classificação, mas o futebol a gente percebe que não melhorou não. Dorival vai ter trabalho, vai ter mais esse tempo até o jogo do Paraguai na terça-feira para tentar fazer com que esse time evolua, porque precisa. O jogo do Paraguai é complicado, o Paraguai empatou o jogo hoje fora de casa, então vem forte contra o Brasil na terça-feira, e o Brasil precisa, no mínimo, de um empate lá no Paraguai, mas dá para ganhar, né? Dá para ganhar do Paraguai. Então o Dorival precisa fazer com que esse time jogue melhor contra o Paraguai, e precisa mexer no time também. Eu não sei se ele vai contar com o Arana, porque saiu machucado. Essa talvez seja a grande dúvida aí para o próximo jogo. Os outros jogadores foi tudo mesmo opção do Dorival Júnior. Ninguém machucado. Mas eu acho que esse esquema, sem ter um centroavante de ofício ali na frente, não é um esquema que funciona para a seleção brasileira. Embora o Rodrigo faça essa função também, aliás fez o gol, mas o gol foi mais um acaso, uma bola que ele chuta, desvia e engana o goleiro e faz 1-0, do que jogadas trabalhadas da seleção, né? Então o Brasil precisa de um jogador com a característica de centroavante, que seja o Endrick, o próprio João Pedro, que pode entrar por ali, mas o Dorival precisa encontrar também um jogador que seria o Pedro, né? Que infelizmente acabou se machucando, mas o Brasil precisa de um jogador ali pelo lado. O Estevão, eu acho que o Dorival, como eu já disse, precisa olhar melhor, mexer no time e fazer com que esse time possa evoluir. A situação melhorou um pouquinho, o Brasil está na 4ª posição, mas tem a Argentina em primeiro com 18, o Uruguai
em segundo com 14 pontos, a Colômbia com 13, o Brasil aparecendo na quarta posição com 10, só 3 vitórias em 7 jogos. Depois vem a Venezuela com 9 pontos em quinto, o Equador, que ficou para trás do Brasil, fica no lugar do Brasil em sexto lugar com 8, o Paraguai com 6, a Bolívia com 6 em oitavo, o Chile com 5 em nono e em último o Peru com 3. E o Brasil pega agora o Paraguai, que está em sétimo lugar com 6 pontos. Então é um jogo que o Brasil precisa pelo menos garantir um empate para se manter ali bem nessa quarta posição, para terminar pelo menos essa fase, que é a estreia do Dorival também nas eliminatórias, para seguir em frente com a classificação do Brasil. Eu não acho que o Brasil corre risco de não se classificar para a Copa do Mundo, mas o que a gente precisa é ter esperança desse time, né? Se algum tempo atrás a gente dizia que o Brasil não tem adversário na América do Sul, a realidade mudou e mudou muito agora. O Brasil está tendo dificuldade de enfrentar a Venezuela, que empatou nessas eliminatórias. Hoje nós vimos uma dificuldade também de se enfrentar o Equador em casa, num jogo que no segundo tempo o Equador foi melhor que o Brasil. Então eu acho que é algo que está mudando e que o Dorival precisa estar atento. O torcedor já manifestou insatisfação com a seleção, vaiando no final do jogo, vaiando depois do jogo, insatisfeito com o rendimento, insatisfeito com o que o Brasil produziu no jogo e principalmente também, se quer aproximar a seleção do público, não pode ter ingresso no valor que foi cobrado no Brasil, né? O valor cobrado a preço europeu e futebol, eu acho que não dá nem para competir com os sul-americanos, né? Nós vimos uma dificuldade da seleção brasileira. Então tem que praticar um outro valor também dos ingressos aqui para os Jogos do Brasil. Se quer trazer o público de volta, embora o estádio tenha ficado lotado, o torcedor compareceu. Depois no final vaiou, mostrou sua insatisfação, mas compareceu mesmo com o ingresso mais barato, a R$400 a inteira e R$600 também. Então essa foi o preço do ingresso para o torcedor acompanhar a seleção brasileira num jogo ruim. Então o Dorival vai ter trabalho na terça-feira e principalmente nesse objetivo que ele tem de trazer o torcedor próximo da seleção. Essas mudanças, botando mais jogadores que atuam no futebol brasileiro, acho interessante. A entrada do Gerson, a entrada do Lucas, a entrada do Estevão, o Luiz Henrique começou jogando. Eu acho que o torcedor começa a se identificar um pouco mais com a seleção. Mas tem muito trabalho ainda do Dorival. Tem que ter um entrosamento, tem que ter uma dinâmica e realmente o Brasil precisa jogar coletivamente para superar os adversários, chegar à Copa do Mundo e dar um mínimo de esperança para o torcedor brasileiro que o Brasil possa chegar a mais um título mundial. Até aqui, eu acho que a gente não tem muita perspectiva com relação ao futuro pelo futebol que a seleção está jogando. Vamos acompanhar na terça-feira esperando uma melhora do Brasil, tá legal? E a gente também continua no Brasileiro com as lives do Palmeiras. Na terça a gente volta com a seleção e no domingo tem a volta do Palmeiras no Brasileirão e você acompanha tudo aqui no Fala Veloso no YouTube. Anote aí e vem com a gente.